Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao nosso canal que foi feito para edificar. André Carvalho aqui mais uma vez com você para trazer uma palavra que acredito servirá para a sua edificação, para a edificação da igreja da qual você faz parte. E vamos tentar entender o que Jesus quis dizer nessas palavras, o que havia por trás, a intencionalidade de Jesus quando disse: amai aos vossos inimigos. Vamos primeiro abrir em Mateus, capítulo 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus chama a perfeição. E Jesus coloca uma condição para reconhecermos que somos filhos de Deus, se amarmos nossos inimigos. Ele diz: para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. E faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Nós vamos entender por que Jesus ensina isso. À primeira vista, quando falamos que devemos amar nossos inimigos, hoje, no nosso contexto moderno, nós pensamos sempre naquelas pessoas que se tornaram nossos inimigos, pessoas que teve, digamos assim, um conflito no trabalho, ou na família mesmo, ou na rua em que moramos, ou no apartamento, no condomínio em que moramos. Fica sempre aquela coisa, né? E Jesus estava falando para os seus discípulos para não ter inimizade nas suas relações. Claro que isso é válido, claro que isso realmente é necessário, é importante para todos os discípulos de Jesus. Mas a questão é que tinha algo a mais aí nessa história. E que talvez a gente não tenha percebido. Vamos imaginar que, no tempo de Jesus, havia movimentos nacionalistas que eram contra o Império Romano, que eram contra qualquer dominação estrangeira sobre o povo de Israel. Esse povo era considerado inimigo. Mas muito antes, quando Jesus disse: ouvistes que foi dito, lá no passado, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Próximo, muitas vezes, se referia realmente ao vizinho de um judeu, que era outro judeu. Então, o seu próximo, muitas vezes, era o próprio povo de Israel. E quem eram os inimigos? Ele diz: aborrecerás teu inimigo. Não havia uma ordem, uma lei dizendo assim: vocês vão odiar os seus inimigos. Claro que não existia isso. Mas houve muitas vezes em que Deus mandou o povo de Israel não fazer aliança com povos que não eram da aliança dele, ou seja, não faziam parte de Israel. Então, todas as nações que eram, em sua grande maioria, idólatras, adoravam imagens de escultura, eram pessoas que faziam vários sacrifícios profanos e ofereciam crianças, inclusive, às suas divindades. Um deles era chamado de Moloque. Não tem nada a ver com Moleque, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, certo? Então, esses povos em redor de Israel eram nações inimigas. E Deus não queria que o povo dele fizesse aliança com povos inimigos. Então, ficava subentendido que Deus estava dizendo: aborrecerás o teu inimigo. Porque o inimigo eram as nações estrangeiras. E o próximo eram judeus das famílias dos judeus, das tribos de Israel. Entendeu? Pegou esse pano de fundo? Então, Jesus disse que no passado era assim: amarás teu próximo, os seus, e aborrecerás o inimigo, as nações estrangeiras. E naquela circunstância, naquela conjuntura, qual era a nação inimiga que estava dominando? Era o Império Romano. E aí Jesus diz que os seus discípulos deveriam
amar os seus inimigos. Quando Jesus diz amar, não é sair para cima e para baixo, ir da casa um do outro, não, mas ter um outro olhar. Amar o inimigo não é fazer amizade de um ir na casa do outro e coisa parecida. Trocar presente, isso não é isso. Mas ter um outro olhar. Não mais como alguém que você quer a morte, não mais alguém que você quer ver bem distante e até mesmo privado da graça de Deus. Porque era assim que muitas vezes o judeu via. Aí Jesus vem e diz para orar pelos que maltratam e perseguem. Olha o que Jesus diz aí. Mas havia somente o Império Romano que os judeus consideravam inimigos? Não. Havia os samaritanos. E para os judeus eram adversários. É como se eles tivessem realmente uma relação de inimizade, porque os samaritanos não eram um povo puro como os judeus se consideravam puros. Vocês devem lembrar da história, né, do evento que Jesus encontra com uma mulher que morava em Samaria e havia aquela controvérsia. Eles achavam que adorar a Deus era de um jeito, de um lugar, o judeu de outra forma. Então você percebe que havia essa divisão. Então os samaritanos não se davam bem com os judeus. O próprio texto de João faz essa menção. Aí o interessante é, Jesus em um certo momento conta uma parábola com esse pano de fundo da inimizade entre judeus e samaritanos, quando ele conta a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. É uma leitura longa, eu não vou fazer. Mas anote aí. Lucas 10, 25 ao 37. Então alguém chegou para Jesus perguntando o que iriam fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta, você sabe, como é que você interpreta? Né? Quando ele diz assim, como leis, como é que você interpreta o que você lê nas escrituras do Antigo Testamento? E aí ele diz, olha só o que ele diz. E respondendo ele disse, vou ler só 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus, que já tinha condensado os 10 mandamentos da lei em amar a Deus acima de todas as coisas, como bem respondeu esse homem, e ao próximo, aí o próximo. Vou falar uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Eu mesmo, particularmente, não tinha prestado atenção até uma leitura de um tempo atrás. Jesus conta essa parábola do homem, um homem que foi espancado e deixaram meio morto. Chegou o sacerdote, olhou, passou de longe. O levita olhou, passou de longe. E o samaritano foi e se compadeceu. Aí no final da história, Jesus pergunta assim, ó, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. O que respondeu não quis dizer o samaritano, porque acho que para ele iria até uma ofensa de declarar, né, confessar que quem usou de misericórdia foi o samaritano. Então ele disse, aquele que usou de misericórdia para com o homem que estava caído. Jesus disse, pois, vai e faz da mesma maneira. O que é que a gente aprende aqui? Jesus ensina a... Jesus, na verdade, aproveita as palavras desse homem, que na outra versão do Evangelho é um mestre da lei. Jesus aproveita suas palavras para dizer, para falar sobre o próximo, destacar o próximo que ele diz que deve amar. Não é isso? Amar a Deus e ao próximo. Jesus conta toda essa parábola e aí pergunta, quem foi o próximo? O próximo não é o caído. Na mente da gente, o próximo é aquele que precisou de ajuda. A gente tem que amar o próximo. Ame aquele que está precisando de ajuda, né? Que está caído. Sim, claro, é para fazer o bem a ele. Mas na história, o próximo que Jesus chama a atenção não é o caído. O próximo é quem usou de beneficência. O próximo é o samaritano. Percebeu isso? O próximo é o samaritano. Na história que Jesus contou. E aí pergunta para ele mesmo, o mestre da lei, responder, tirar sua conclusão. Quem te parece que foi o próximo? Qual dos três? Foi o próximo daquele que estava caído, que caiu nas mãos dos salteadores? Quem é o próximo? Aí ele diz, o que usou de misericórdia com ele. E na história de Jesus, na parábola de Jesus, o que usou de misericórdia foi o samaritano. Então, se o mandamento diz que é para amar a Deus e ao próximo,
Esse homem e todos que estavam ali ouvindo Jesus tinham que entender: eu tenho que amar o samaritano, porque ele é meu próximo. Ele foi o próximo do homem cair nas mãos dos salteadores, ele é meu próximo e eu tenho que amá-lo. Percebeu isso? Geralmente o foco da gente é sobre o homem caído. É importante, sim. Mas o próximo, nessa narrativa, esse personagem, Jesus quis chamar a atenção, que era o samaritano, a quem ele também deveria amar. Então, quando Jesus fala sobre amar os inimigos, primordialmente, principalmente, o que Jesus quis chamar a atenção é: amar os inimigos significa também amar o opressor que está ali, orar por ele, orar, bem dizer. Não é simplesmente aceitar tudo calado e achar que isso. Ah, não, sabe? Não é isso. Mas é ter um outro tipo de atitude. Não seguir os movimentos nacionalistas que queriam guerra, que queriam briga, que queriam sedições, queriam fazer motins e bagunça na cidade. Não. A parte desses movimentos, Jesus estava mostrando que os seus discípulos deveriam ter outro tipo de comportamento, outro tipo de olhar com relação ao inimigo, ou inimigos, né, de modo geral. Então, o Império Romano, os samaritanos e quaisquer outros inimigos que os judeus considerassem, eles deveriam amar, orar e bem dizer. Entendeu agora? Agora, aplica-se nas nossas relações diárias? Claro que sim. Amar o inimigo e fazer essas coisas que Jesus mandou, aplica-se a nós, atuais discípulos de Jesus? Claro que sim. Só estou trazendo o pano de fundo de quando Jesus fez tais declarações ou deu essas ordens, esses mandamentos. Tinha a ver com aquele cenário em que o seu povo estava vivendo. Aqueles inimigos que eles consideravam inimigos. Mas diante de Deus, todos podem ser alcançados pela graça. Não é maravilhoso? Por isso que ele manda orar. Porque a graça de Deus, ela superabunda onde abundou o pecado e pode alcançar os inimigos. Então hoje alguém quer ser inimigo. Ore, ame, interceda, perdoe também. Porque Deus pode fazer uma obra tão maravilhosa que ele pode agora, ele ou ela, se tornar seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã em Cristo. Não mais inimigos, mas herdeiros da mesma graça da vida. Amém? Deixa essa palavra, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.